Olá, pessoal, boa noite. Instagram que já estava com a gente aqui no Facebook. Para quem não me conhece, eu sou Camila Lopes, eu sou uma das sócias da Rai Bonjour e eu fico aqui no escritório de Montreal. Hoje quem está comigo é a Paula Irata, ela é consultora de imigração regulamentada pelo governo do Canadá e também pelo governo do Quebec, e ela está trabalhando em parceria com a Rai Bonjour, ajudando os nossos estudantes que estão aqui no Quebec, que estão aí no Brasil e que desejam estudar, trabalhar e migrar aqui para o Canadá, seja pelo Quebec ou o Canadá como um todo. Né? É importante ressaltar, né, porque às vezes as pessoas confundem, mas você trabalha para o governo. Não é isso, nós somos completamente independentes do governo, tá? Mas nós temos os olhos com base na legislação de imigração, então para auxiliá-los para que o processo de vocês seja mais claro à vista dos agentes de imigração, porque quem vai analisar todo o pedido são os agentes de imigração, né, tanto do governo canadense, ou também porque nós estamos numa divisão, né, entre Quebec e o Canadá, porque o Quebec ele pode fazer a seleção dos seus candidatos, mas quem faz a admissão é o governo federal. Então, a nossa função aqui como consultora é de auxiliá-los para bem preparar uma documentação e um planejamento para que o agente de imigração não tenha dúvidas, né? E que seja um processo mais tranquilo, não é garantia de nada, isso todos os sites, até o site da própria imigração, né? Deixa claro que você não precisa de um consultor para fazer toda a sua documentação. Então, isso aqui eu também deixo claro, né, na live, que todo esse trabalho vocês podem fazer sozinhos, né, ou com auxílio de amigos, enfim, mas a atividade remunerada não pode ser exigida de pessoas que não forem regulamentadas. Isso, tá? Então, isso é muito importante. importante, porque aqui no Quebec, as únicas pessoas que podem trabalhar com processos de imigração são os advogados, os notários e os consultores regulamentados, tá bom? Então, isso é muita atenção quando vocês forem pedir consulta ou pedir ajuda para alguma agência, enfim, vocês têm que certificar que o consultor, ele é um consultor regulamentado. Isso. Então, muita gente se pergunta o que é um consultor de vistos e um consultor de imigração, qual a diferença de um consultor de imigração para um despachante, Paula? Você poderia explicar de uma forma mais simples para quem está nos assistindo no Brasil qual é essa diferença? É fácil você preencher formulário, né? Porque você tem a documentação ali do seu cliente, passaporte, isso não muda. Você é bem objetivo e o formulário, ele é objetivo. O nosso trabalho, ele vai muito além, ele vai a partir da estratégia, de uma planificação, né? De uma orientação desde o início da sua vontade de vir para o Canadá, ainda que a sua vontade seja de realmente migrar, mas vamos traçar um plano antes. O que é viável, né? Então, qual que é a sua história? Me conte um pouco a sua história. Então, eu não vou olhar só o teu papel, tipo, você tem um currículo X, você trabalhou isso, porque tudo isso tem uma consequência depois quando você vier para cá, até para escolher um curso, que depois a Camila ela vai explorar mais essa parte dos cursos, porque eles têm que realmente ter uma ligação com o que você estudou, com a sua profissão, né? Então, todos esses detalhes, assim, é difícil um despachante fazer, ele não vai te perguntar certas coisas, né? E então não é simplesmente preencher formulários. Sim. E se a pessoa que está nos assistindo quiser verificar se o consultor ou o despachante que ele contratou é regulamentado, como que pode ser feito? Pelo próprio site do CRCIC, você pode consultar uma lista pública e a própria lista dos consultores de imigração do Quebec, eles têm a sua lista, então é pública, né? E vocês podem confiar nessa lista, por exemplo, do Quebec. Quem quer vir para o Quebec já utiliza a lista do Quebec, porque aquele consultor que está nessa lista, ele é autorizado pelo programa do Quebec, porque a condição é que seja pelo programa federal, né? Pelos programas federais, porque a condição é que ele seja primeiro autorizado pelo CRCIC, que é a Ordem dos Consultores, e que é federal, né, no Canadá inteiro, e depois que o consultor passar nessa prova, que ele vai e faz a prova do Quebec. Então, se você for na lista do Quebec, você vai saber que aquele consultor, ele é consultor regulamentado para exercer com as profissões, com os programas de imigração, tanto federais quanto provinciais aqui no Quebec.
E a Rai Bonjour trabalha aqui na Quebec com 2 consultores regulamentados. É a Paula, que é brasileira, e também com o Martineau, que é um consultor quebecois. Então, ele fala inglês, francês e espanhol também. E os 2 possuem escritórios, né, aqui no Quebec. A Paula está aqui para atender vocês, o Martineau também. E são eles que apoiam os nossos estudantes nos processos de vistos, nos processos de imigração também. Tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre os tipos de processos de imigração do Quebec e vamos também abrir para as dúvidas nos 20 minutos finais aqui da live. Paula, explica para a gente o que é o PEC Estudo. Olha, e quem se qualifica, né, para esse tipo de processo. O PEC Estudo é uma forma de... Até acho que antes de falar sobre os programas de imigração, eu vou até falar rapidinho do que... Qual é o plano de migração do Quebec, né? O plano de migração de 2017 a 2019 do Quebec, né? E um dos pontos é exatamente aumentar, né, o número de pessoas que estão no programa PEC, né? Então, essa é uma intenção de você aumentar com a demanda de pessoas que têm menos de 35 anos, tá? Então, eles querem manter anualmente um mínimo de 65% da parte de todas as pessoas que eles prevêem para recrutar, né? Para selecionar até o final de 2019, que eles estimam atingir um número de 52.500. Então, até 2018, eles estimam eles estimam 51 mil pessoas imigrantes, né? Até 2019. Não, até 2018. Para 2019, eles aumentariam um pouquinho mais para que atinja 52.500. Então, vai mais 1.000 e pouquinhas pessoas, né? Mas, então, e a intenção é de privilegiar as pessoas que têm já o francês na admissão. Então, aí a gente vai falar um pouquinho mais depois das pessoas que estão aqui, né? Então, quem já trabalhou, quem já estudou, essas pessoas são as que têm que o governo do Quebec querem, né? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o projeto Arrimar, sobre o sistema Arrimar, que é um novo sistema onde o trabalhador qualificado, né, vai se inscrever para fazer a declaração de interesse, porque é através desse portal que ele vai receber uma carta convite, como se fosse o sistema do Entry Express, né? Então se assemelha muito esse sistema, mas o requisito é que você já tenha o francês desde o início. Então o francês é o B2, você precisa ter desde o início, porque senão você não vai ser selecionado ao ponto de você apresentar a sua demanda completa. Tá? Mas voltando ao PEC Estudo, você tem alguns cursos que são elegíveis para o PEC, né? Porque você tem que fazer mais de pelo menos 1.800 horas. Então, é o DEP, é o mestrado, né? Quem vai fazer o primeiro ciclo, por exemplo, uma faculdade, que é o DEC, quem vai fazer um mestrado ou doutorado, e menos o AIC. O AIC, exato, o AIC é que não se qualifica. Não, né? A gente vai chegar nele quando a gente falar do PEC Trabalho. Então, assim que você concluir, você pode... você é elegível para o PEC, né? Para você fazer a demanda do CSQ via PEC Estudo. O francês também é um requisito, mas se você estudou um curso completamente na língua francesa, você está isento. Da necessidade de apresentar um TCFT. Mas se você estudou, vamos supor, fez um DEP em inglês, né? Aí vai ter que apresentar. Aí você vai ter que apresentar uma prova, né, do idioma. Então, mas essa é uma forma positiva para beneficiar quem já está estudando aqui, né? Então, para continuar a vida por aqui, pelo Quebec, né? Então, isso. Então, em resumo, né, quem aplica pelo PEC Estudo é quem fez o curso na categoria DEP com 1.800 horas, ou complementando com uma SP que tem as 1.800, esse que completa as 1.800 horas. Quem fez um curso DEC ou mestrado ou um doutorado que se qualifique para a aplicação do PEC Estudo. Se o estudante fez o programa em francês, quando ele for aplicar para imigração, prova de certificação. Exato.
né? E esse é um dos programas que a Rai Bonjour, digamos, mais trabalha, porque nós somos consultores educacionais, então a Rai Bonjour ajuda vocês a encontrar o programa ideal, onde você consiga se colocar no mercado de trabalho aqui e consiga também aplicar para a imigração em seguida. E a gente trabalha com opções de curso DEP e DEC aqui no Quebec, em todo o Quebec, tá? E PEC Estudo. Só para a gente concluir o PEC Estudo, ele não teve mudança nenhuma, tá? Nessas novas regras, né? Tudo permaneceu como antes. As mudanças que aconteceram agora, que entraram em vigor, né, dia 2 de agosto, foram do PEC Trabalho e do MON Projeto. Então, a Paula vai explicar agora para a gente o que é o PEC Trabalho, né? E quais foram as mudanças que aconteceram para benefício de vocês. O PEC Trabalho, para quem vem aqui como trabalhador, né, estrangeiro, e tem um contrato de trabalho de 12 meses, né, ou nos últimos 24 meses antes de ele aplicar, né, de fazer essa demanda, ele é elegível, mas precisa do francês, né? Sim. Precisa do francês. Ele é elegível, porque aí nós falamos de experiência quebecoisa. Então, a experiência é aqui no Quebec, tá? No Quebec. Então, às vezes as pessoas me perguntam, eu estou estudando, meu marido vem para cá com work permit. Aí, se ele pode trabalhar ele pode trabalhar onde ele quiser, né? Mas aí vem uma mudança interessante. Se ele trabalhar aqui, né, o cônjuge pode aplicar para o PEC Trabalho e ter o SSQ. Então, ele muda. Então, ele se torna o aplicante principal para o PEC. O estudante continua a estudar, né, continua a seguir o seu plano, mas o cônjuge pode aplicar para o PEC com a experiência quebecoisa, né, de trabalho. Então, vamos supor, se ele resolver trabalhar em Ontário, né, ele pode trabalhar em Ontário, mas ele não se qualifica para o PEC Trabalho, né, porque a PEC é a experiência quebecoisa, tá? Mas a boa nova é essa oportunidade do cônjuge, né, de poder ser requerente principal, né? De poder ser o aplicante principal e também abrir para a classe C e D, porque antes era só a classe 0, A e B, né? E o que é essa classe, para quem está assistindo a gente que não conhece? C e D são o que a gente chama de profissões que não requerem muita especialização, né? A D, por exemplo, não, é o treinamento on the job. Ele não requer nenhum tipo de formação. Então, um exemplo típico seria para ser caixa num McDonald's, caixa num Tim Hortons, né? É uma profissão que não requer nenhuma formação. Então, nós estamos no NOC, né, na categoria D. Na categoria C, requer talvez uma formação, enfim, mas não é como um NOC A e B, que é um mais técnico, né? O NOC A seria a parte de estudo, quem fez um college, né, que fez um estudo. Mas, então, essa é a grande vantagem, porque antes quem vinha com quem trabalhava, né, nessa categoria não podia aplicar para o PEC Trabalho, né? E hoje essa legislação que foi agora está vigente desde o dia 2 de agosto, ela torna possível. Então é uma boa notícia para os que estão chegando aí, né? Isso. E para quem deseja vir estudar aqui, uma opção para esse PEC Trabalho é escolher um curso na categoria EC, que é um curso mais curto, tá? E normalmente mais barato também. E aí o cônjuge vem acompanhando e faz a aplicação pelo PEC Trabalho, como a Paula explicou. Porque agora, como vocês podem ver, está muito mais fácil migrar pelo Quebec. Praticamente todas as profissões estão se qualificando, né, pelo PEC Trabalho. O próprio estudante, se ele começar a estudar desde o início do curso, a trabalhar desde o início do curso part-time, quando ele complementar 24 meses de trabalho, em qualquer NOC, né, 0 A, B, ou C ou D, ele também consegue aplicar pelo PEC Trabalho. Então, tem bastante opção. O AEC, normalmente os programas na categoria EC,
eles têm programas mais direcionados profissionalmente. Então, ele não é tipo um business geral. A gente pode escolher international business, ou a gente pode focar, por exemplo, em project management. Então, o AEC, ele oferece tipos de programas para quem já tem formação no Brasil e ele quer apenas se qualificar em uma profissão específica. Tá? E a gente oferece aqui, a Raibon já oferece programas AEC a partir de $14 mil aqui no Quebec. Tá? Lembrando que quem vem em família, se vier um casal com filhos, então um estuda, um faz um curso, isso. O cônjuge vai ter visto de trabalho, né? Sim. Podendo trabalhar full time. Quem estuda também tem visto de trabalho part-time. E os filhos, se tiverem acima de 5 anos, vão ter acesso à escola pública, né? Exato. Aqui no Quebec. Abaixo de 4 anos, ele vai para o daycare, né? Para a escolinha. E ela é privada, normalmente, porque existem as públicas, mas mesmo a pública ela é paga também. E é difícil conseguir vaga. Então, se tiver filhos com menos de 5 anos, vamos contar sempre com a garderie privada, né? E Mon Projet, que é o processo de trabalhador qualificado daqui do Quebec. O que foi que mudou? Então, por enquanto ele está fechado, né? Até o dia 15 de agosto... Eles aceitaram, né? O governo do Quebec aceitou algumas demandas, está no limite, acho que de 15 mil demandas. E aí eles pararam, por quê? Exatamente com o lançamento desse portal Arrima, desse sistema Arrima que vai funcionar como o Entrée Express hoje, que é o programa federal. Então, através desse portal, a pessoa vai se cadastrar lá com as informações básicas de formação, da parte de a formação dela, trabalho, a idade, enfim, e o idioma. Tá? Então, lembrando lá, porque 85%, né, do plano, né, segundo o plano de migração, eles querem realmente favorecer as pessoas que já têm o francês, né, bom conhecimento, né, na verdade o nível B2 de conhecimento de francês, logo na admissão. Então, isso é um ponto que tem que ser trabalhado já antes de vocês estudem francês, pessoal. Aí no Brasil, quando chegar aqui... migrar, já estudem o francês, né? Então, e hoje você faz essa declaração de interesse através do portal Arrima, e a sua conta, né, depois vai ser direcionada para você abrir no Mon Projet Quebec. Então, na realidade, o Mon Projet ele continua, né? Ele não vai ser extinto, tá? Mas você tem que fazer uma declaração de interesse nesse portal Arrima, porque a partir de lá que vai vir uma carta convite, né, para que você siga com o seu processo depois pelo Mon Projet. Mas a declaração de interesse é pelo portal Arrima, isso é para todos, mas ele ainda não está aberto. E nós não sabemos, acho que é próximo, mas nós não sabemos a data. Tá. Então vai funcionar bem parecido com o Express Entry, né? Exatamente. O processo federal. O bom desse processo Arrima é que eles vão harmonizar, né? Por isso que vem a palavra arrima, vem de arrimagem, que é de harmonização. Então, eles querem que tenha uma harmonia em termos dos candidatos, de acordo com as demandas necessárias para o Quebec, de acordo com as profissões que estão em penúria, e também para favorecer as regiões que são não pouco habitadas, mas que são pouco procuradas. Sim. Por quê? Quem pensa em vir para Quebec, vem para onde? Pensa logo em Montreal como primeira opção. Na região metropolitana. Então, quem quer vir para Montreal vai receber menos pontos. Do que quem quer ir para outra cidade. Quem quer ir para Quebec City, por exemplo, que é a capital nacional, tem 14 pontos, se eu não me engano, nessa nova grelha. Então, quem quer vir para Montreal, 8 pontos. Mas quem vai para a capital nacional, tem 14 pontos. Excelente. Lembrando que a Raibon ela trabalha com opções de colleges em todo o Quebec. A dificuldade da gente inscrever vocês nos colleges que estão fora de Montreal é que é exigido o francês, é exigido o nível B2 de francês. Então, é importante começar a estudar desde já no Brasil, se você pensa em algum tipo de processo de imigração do Quebec. Porque se você já tiver um nível bacana de francês, fica muito mais fácil para a Raibon conseguir te matricular em um CEGEP, um colégio público, em qualquer lugar do Quebec, tá?
tá? Não só em Montreal. Montreal é que tem a facilidade dos colleges aceitarem a matrícula, alguns colleges, sem precisar de comprovação de idioma. Então, termina que muita gente corre para cá, para Montreal, né? Exato. E ainda falando desse Mon Projet, como a Paula estava explicando, é um processo que ele está fechado atualmente, deve abrir logo em breve, né? E quando abrir, quem pode fazer o perfil no site? Quem está no Brasil ou quem também está aqui, né, no Quebec, no Canadá. Então, o que acontece? Esse é para os trabalhadores regulares, que entram no programa regular de trabalhador qualificado. Então, vamos supor, aquele estudante que fez o AEC, sim, tá? Ele não é elegível para o PEC. Tá? PEC Estudo. PEC Estudo, né? Mas ele pode ser elegível para o Mon Projet, né? Que seria que ele vai fazer a sua declaração de intenção no portal Arrima e etc. Então, e o outro é para beneficiar quem está fora, tá? Então, no Brasil ali, vocês estudaram, né? Tem todo o requisito de idioma, vocês têm a formação necessária, vocês têm uma idade boa, né? Qual é essa idade boa? Olha, a idade boa é dos 18 aos 35, onde vocês têm a pontuação máxima. Depois dos 43 nem pontua. Então, a idade boa para vocês pensar, 18 é difícil por conta da experiência, profissional, né? Da formação, é muito que muitas difícil a vezes questão da não formação. Mas até 35 anos vocês têm a pontuação máxima. Né? Isso. Lembrando que a gente está falando do Mon Projet, tá? Isso. Quem quiser aplicar pelo PEC Estudo e pelo PEC Trabalho, não tem uma idade limite, né? Uma idade máxima para fazer o processo. Tá aqui, né? Então, para o Quebec é muito mais fácil, né? Já tá aqui. Então, eu acho que quem está fora pensar realmente em termos de pontuação, porque vai continuar a grelha de pontuação, mas a formação é importante, a idade é importante, o idioma é essencial. Então, acabou aquela questão, eu vou aplicar, mas posso ficar estudando. Não, ele é um pré-requisito para você. Se você não tiver o B2, não vai dar. Não vai dar, você não vai ser selecionado, teu perfil vai ficar ali, né? Então não adianta, você precisa realmente ter as condições, mas a equivalência do diploma não é necessária. O que no Emprego Express é obrigatório. É obrigatório já. Tá? Mas a equivalência do seu diploma não é obrigatório para o Quebec. Tá. E quais são as profissões que estão em demanda, né, aqui no Quebec, no geral? Enfim, todos os cargos de diretoria, né? Mas diretor, assim, em engenharia, né? São todos os gestionários, todas as pessoas que trabalham na área de informática, né? Que tenham cargo de especialista, enfim, os engenheiros informáticos, né? Os matemáticos, estatísticos, TI, né? Bom, TI sempre. Que mais que tem aqui? Os designers do domínio de mídias, né? Que mais que tem aqui? Olha, tem toda essa parte artística de videogame, produção, animação. Eu acho que não muda muito do que a gente já está acostumado, a gente né? sabe, né? Porque aqui o Canadá, realmente Montreal, ele é um polo de desenvolvimento tecnológico, sabe? Na área de inovação. Então, quem está na área de inovação é muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. Joia. Então, já temos algumas perguntas aqui no Instagram e no Facebook. A gente vai começar a responder elas. Então, se vocês têm mais dúvidas, vão deixando aqui pra gente, tá? Nos comentários. Uma delas a gente já respondeu, se é necessário ter o francês para aplicar pelo PEC Estudo, Trabalho ou Mon Projet, né? Isso, precisa. O PEC Estudo tem aquela nuance lá, né? Porque se a pessoa estudou todo o curso dela em francês, ela tem a dispensa, né? Porque ela manteve o mesmo nível. Né? Então, não precisaria. Mas se ela estudou em inglês, vai precisar. Tá. E estão perguntando aqui no Instagram, no caso,
ele vem estudar ou a esposa dele está vindo com visto de trabalho, se ela se qualifica para aplicar pelo PEC Trabalho. Sim, se qualifica. Isso, e pode ser, como a gente já falou, que é uma mudança boa do regulamento, né, que foi agora no começo de agosto, é que não é só para a classe 0 A e B, também para a classe C e D. Então, para as profissões que são pouco especializadas ou aquela que não tem nenhum tipo de especialização. Então, realmente abriu um leque total ali de oportunidades. Quero aplicar pelo PEC Estudo, mas não encontro o curso que eu goste ou que seja viável financeiramente para mim. É arriscado mudar minha área profissional na escolha do programa pensando no visto de estudante? Depende muito do perfil do candidato, do estudante, o que ele fez no Brasil, qual que é o histórico dele, porque dependendo do perfil é arriscado, né? Porque se ele estudou 10 anos, trabalhou 10 anos com moda, enfim, vem estudar TI, aí depois né? vem estudar TI ou vem fazer alguma coisa, enfim, que não tem muita relação, é difícil de você construir um raciocínio lógico, porque vai causar uma certa suspeita para o agente de imigração, que vai olhar seu perfil, olha, mas o que você vai fazer aqui, né? Não tem muito a ver, então não estou entendendo por que você quer fazer isso, porque a vontade, para quem pede um visto de estudante, né, uma permissão de estudos, é com a intenção de voltar para o Brasil. Então, vocês têm que ter essa noção. Essa visão. Tá? Né? Porque um visto de estudo, um permit, né, de estudos, ele é temporário. Ele é uma permissão temporária para você ficar aqui. Então, você tem uma autorização para você ficar, mas a intenção é que você volte para o Brasil. Então, você tem que demonstrar também por que você quer fazer esse curso aqui. Tem que fazer o sentido. Que ele vai te acrescentar do ponto de vista profissional quando você retornar para o Brasil. Isso é um questionamento interessante, porque vários estudantes falam, poxa, mas o Canadá está precisando de imigrante, por que eu não posso falar no meu visto de estudo que eu tenho a intenção de ficar no Canadá, né? Por que eu não posso já desde o início? Então, assim, o que a gente tenta explicar para os estudantes, para quem está fazendo o processo com a Rai Bonjour eles querem vocês aqui, mas eles querem todo mundo legal. Eles não querem ninguém legal no país, né? Então, enquanto vocês vierem para cá com visto de estudo e trabalho, vocês vão ser residentes temporários, como a Paula estava explicando. Quem se qualificar para a imigração vai ficar depois aqui como residente permanente. Mas quem não se qualificar tem que voltar para o seu país. Então, o governo ele quer essa segurança de que a pessoa tem vínculos no Brasil, porque ela pode voltar caso ela precise, ou por opção, ou porque não se qualificou para algum tipo de processo de imigração, né? Exatamente. Eu acho que a gente podia ver assim por partes, né? O agente de imigração, ele não vai te dar o tudo, sabe, o 100%. Talvez até ele saiba, né, que você queira, intuitivamente, ele vai saber, não, essa pessoa quer imigrar. Mas ele já não vai te dar uma autorização para você ficar aqui, tipo uma carta branca, né, para você ficar. Então, é um processo por etapas. Por quê? É o tempo de você conhecer o Canadá, de você se adaptar ao clima, ver se realmente é isso que você esperava, né? Porque tem pessoas que depois se frustram. E aí fica, porque eu não gostei disso, aquilo, não fui alertado. Então, é uma estratégia de que eles têm uma forma de controle, né? De controlar também o border, a fronteira, das pessoas que querem vir aqui e tenham uma intenção de realmente migrar definitivamente, eles vão recusar. Sim. É por isso que no planejamento do Quebec, né, 2018 e 2019, que você estava explicando agora há pouco, eles vão dar prioridade para o PEC Estudo e para o PEC Trabalho, porque são as pessoas que já estão aqui, que já estão adaptados, que já estão inseridos no mercado de trabalho, já estão se adaptando com o idioma francês, já estudaram, os filhos já estão na escola. Então, é muito mais fácil dar imigração para aquela pessoa do que uma pessoa que, às vezes, nunca nem pisou, no Canadá. Então, às vezes, o processo é um processo custoso para quem está no Brasil, para quem está aqui também. Então, o Canadá oferecer imigração para aquela pessoa e aí
depois a pessoa de um ano resolve voltar pro Brasil, né? Exatamente, porque é um investimento. O governo gasta muito, né, em termos de planejamento, Francização para acolher o novo arrivant. Então, é importante que vocês tenham em mente que tem um limite, tem um programa, porque para cada imigrante novo que chega, o governo ele tem que garantir escola. Sim. Sabe? Porque é público, Sim. né? Então ele tem que, o sistema de saúde ele tem que funcionar para cada grupo novo que chega. Então tem a parte também dos refugiados que chegam que o governo ele também tem que se ocupar, né? Das pessoas que chegam como refúgio. Então é bem planejado. Sim. Não é simplesmente, olha, eu vou e eu sou mais um. Não. O Canadá ele é bem controlado. Nós somos aqui 37 milhões de habitantes. O Gustavo está perguntando aqui no Instagram. Se eu fizer um college no Quebec em inglês, eu e minha esposa podemos ter acesso gratuito à francização? As aulas de francês agora oferecidas pelo Quebec. Gustavo, enquanto vocês tiverem o visto de estudo e trabalho, vocês não têm acesso à francização. Antes, os estudantes conseguiam se matricular com o visto de trabalho aberto, o Open Work Permit. Eles conseguiriam ir numa comissão escolar com uma oferta de emprego e aí ele conseguia se inscrever no programa de francização. Mas o governo tirou do site deles a informação de que Open Work Permit está sendo qualificado para estudar o francês gratuito, então agora, infelizmente, não está sendo mais viável, tá? Então é preciso investir no francês aí no Brasil ou investir aqui no curso privado quando você chegar. Então a Raibonjour trabalha com várias opções, as escolas estão sempre fazendo promoção, é uma coisa assim essencial, né? O francês é essencial. Para quem vem para o Quebec é muito importante que venha com o francês. Exato. Porque vai ser muito difícil a adaptação sem a língua, né? Sim. A Thaís está perguntando, Thaís Garcia, quanto tempo leva todo o processo de imigração? Olha, depende de qual processo. Mas vamos por partes. Se for um trabalhador qualificado, né? Hoje nós não sabemos, porque o programa está fechado, né? A intenção é que através do portal Arrima seja mais rápido, assim como o Entrée Express também, tá? Então, em termos assim, de um ano, talvez você já tenha ali toda a documentação, seja mais rápido, mas tudo é uma expectativa, nós não sabemos. Mas com relação ao PEC, a boa nova é que quando você aplica pelo PEC, no CESQ, 2 semanas. 20 dias, né? 2 semanas, gente. 20 dias úteis, você sai com o CSQ. Né? Essa é a promessa que está até no site do governo, tudo, e eles querem realmente acelerar o programa do PEC. Né? Então, com o PEC, você entra com o pedido de residência permanente. Só que no federal, porque lembrando, né, que a parte federal que faz a admissibilidade, então eles vão olhar o quê? Seu antecedente criminal e o seu histórico, questão médica, né? O exame médico. Então ele vai olhar essa admissibilidade. E eu olhei hoje no site, tá em termos de 15 a 17 meses, tá bom? Então 1 ano e meio. Você acha que vai reduzir esse tempo com essas... Não. Eu acho que vai aumentar, porque agora, como você abriu mais as opções, vai ter mais aplicações. Vai ter maior aplicação. Eu acho que vai ter. Nós estamos assim realmente hoje para mesmo ter um permit study, né, uma permissão de estudos, demora umas 7 semanas, 8 semanas. Tem uns sortudos aí conseguindo rápido, mas essa é a média mesmo. Então, o Leandro Silva está perguntando. Um exemplo, eu dei entrada no meu CSQ e meu Work Permit está próximo de expirar. Eu tenho que retornar ao Brasil ou eu posso ficar esperando sem problemas até o fim do meu processo federal? Então, mas você tem que ter um status aqui, tá? Você tem que ter um status de... Mas você está trabalhando, não está trabalhando, senão você vai ter que renovar o seu Work Permit, tá? Mas você não pode ficar no Canadá sem status. Tá, mas é possível fazer essa renovação vinculada à empresa? Ele tem acesso então, se ele está trabalhando, tudo, mas ele vai ter que manter o status dele, porque o status dele hoje é temporário, trabalhador temporário, né? Porque o CSQ, ele tem o CSQ, mas
Sim. Enfim, ele vai entrar provavelmente com a residência permanente e tudo, mas enquanto ele não tiver a carteira, né, a carta de residência permanente, ele tem que manter um status aqui de trabalhador. Então, vai ter que renovar o seu work permit. Isso. Então, Leandro, com o CSQ em mãos, com o visto de trabalho ainda válido, sempre importante isso, né? E a oferta de emprego, você consegue fazer renovar, vai ter que ter na verdade, é um novo work permit que ele vai pedir, né, para o empregador dele. Né? Tá, então você não precisaria voltar para o Brasil, tá? Existe uma maneira de você ficar aqui no Quebec, tá? O Vitor perguntou aqui no Instagram, e como que eu faço para ter um visto de trabalho para o Canadá? Bom, você tem que ter... É mais difícil quem está fora, né? Porque depende muito da sua profissão. Mas tem, por exemplo, para quem participa do Quebec interno, né? De recrutamentos, que às vezes mesmo o Quebec, ele participa dessas campanhas, enfim... dependendo da sua área, se a sua área for de TI, você tem essa vantagem. Agora, se você for de uma outra área, você pode tentar buscar uma oferta de emprego, mas você precisa de um empregador que te aceite, que faça um IMT, entende? Tem todos os requisitos ali, mas, de novo, eu acho muito difícil quando a pessoa está fora do Canadá e tenta buscar uma oferta de emprego, porque o empregador não te conhece, né? Então, não conhece teu trabalho, fica um pouco difícil. Uma alternativa seria vir como estudante, né? Que você vai ter faz um curso, a gente planeja um curso de curta duração dentro da sua área profissional, e aí você vai ter, após o curso, o PGWP, né? O Post-Graduation Work Permit, que vai te possibilitar trabalhar aqui no Canadá full time. E se você for casado, no caso, a sua cônjuge pode estudar, e aí você teria o visto de trabalho e você faria a aplicação pelo PEC Trabalho após se enquadrar em todas as novas regrinhas. Perguntaram aqui no Instagram, eu sou formada em farmácia e eu vi com a Raibozu que a Raibozu oferece um programa na área de farmácia. Ele se enquadra pelo PEC. Esse programa de farmácia, ele é na categoria DEP, mas ele não tem 1.800 horas. Então, ele não se enquadra pelo PEC Estudo. Mas teria que fazer um SP para... A gente não tem nenhuma OSP nessa área de farmácia que complementa. Então, a opção do processo de imigração seria o PEC Trabalho, né? Após você completar ou 24 meses trabalhando. Ou a RIMA, né? Ou o trabalhador qualificado. O trabalhador qualificado, que seria o programa regular do Quebec. Então, você tem ainda duas opções de aplicar para imigração, o PEC Trabalho ou o Mon Projet, mas o PEC Estudo, o curso técnico em farmácia não se qualifica. Vamos aqui para o Facebook. Hoje a gente está focada no Quebec, tá? Então, hoje a gente não vai falar de New Brunswick, mas a gente vai fazer uma nova live focada em New Brunswick. Quanto ao PEC Trabalho, enquanto eu faço o curso AEC e trabalho 20 horas semanais, esse tempo do trabalho vale de algo? Sim, Vitor, a gente falou aqui agora há pouco que o tempo que você trabalha part-time durante o curso também vale, tá? O importante é ter 24 meses de trabalho part-time ou 12 meses de trabalho full-time na categoria 0A, B, C ou D. Mais uma do Vitor. Um curso AEC em um college privado, por exemplo, no CDI, tem direito ao PGWP? Se sim, um AEC de 11 meses com 3 meses de estágio, o PGWP vale 11 meses ou 14 meses. Então, Vitor, aqui no Quebec, college privado e college público, se estiver na lista do SIC, ele se qualifica sim para o PGWP. Fora do Quebec, não. É preciso ser um college público para se qualificar. Então, o CDI é um dos colleges que a Raibonju trabalha e sim, ele se qualifica. No caso do CDI, a sua carta que você vai receber é de 14 meses ou até mesmo mais tempo do que isso, exato, dependendo do programa. E aí o teu PGWP, ele deve ser de 14 meses, que foi o tempo do seu programa. Isso depende muito da avaliação, né? De oficial para oficial, tem oficial que dá mais, tem oficial que dá o tempo exato, mas em regra geral você tem direito sim ao PGWP com 14 meses, tá? Caso não consiga a nota, existe alguma forma de PEFOI e assim o cônjuge pode trabalhar?
Caio, durante o PE, foi, no caso, o programa de inglês e francês, idiomas, nem você e nem o cônjuge vai poder trabalhar. Idioma não dá. O idioma realmente não dá, no Quebec não é possível, então por isso que é preciso estudar idiomas aí no Brasil, traçar um planejamento bacana. A gente pode matricular aqui num longo período de francês ou inglês, mas infelizmente nesse período vocês não vão poder trabalhar. Porém, quem tem filhos e vier estudar inglês ou francês aqui no Quebec consegue matricular os filhos na escola. Deixa eu ver aqui o meu Instagram. Vou fazer um curso de soldagem e estruturas metálicas no Quebec com 1.800 horas em um ano. Teria permissão de trabalho de quanto tempo após o programa? Geralmente dá 18 meses normalmente, 18 meses, né? Mas dependendo do oficial, quem faz pode ser 2 ou até 3 anos, porque alguns estudantes nossos têm conseguindo 3 anos para quem faz um programa DEP com 1.800 horas. Não é um programa que ele vai ter que complementar esse P ainda. Se o DEP já tiver 1.800 horas, tem os oficiais, gente boa, que estão dando 3 anos de visto de trabalho, né, após o programa. É verdade que a Camila, que a gente já conversou, né, Camila? É verdade que está acontecendo um número razoável de negativa de vistos de estudantes por conta da situação de estabilidade econômica do Brasil? Não só de estudantes, como visto mesmo de visitantes. Tem sim. Né? Infelizmente, porque é um reflexo, aumenta os problemas econômicos do Brasil e política, aumenta a aplicação, né, de vistos de estudo e trabalho, processo de imigração aqui para o Canadá. Então, os oficiais estão, sim, mais atentos às aspirações do Brasil, por isso que é muito importante a gente fazer um processo com uma consultora, acompanhando desde o início, para o planejamento ser o mais perfeito possível e correr o mínimo possível de risco, né, numa negativa de um processo de visto, trabalho ou até mesmo imigração. Porque, assim, a situação econômica do Brasil agora, né, ela não é muito favorável. E isso causa um certo desespero dos brasileiros em quererem sair do Brasil. E aí que acho que é o erro. Porque as pessoas não se planejam. Sim. Porque já estão cheios da situação de corrupção, da situação econômica, e querem a qualquer custo sair. Passar o plano de fuga. Só que nesse plano de fuga, ele não tem tempo, né, para se planejar. Porque o que acontece? As pessoas vêm para cá desempregadas. Então, aconteceu um desemprego ali no Brasil e as pessoas querem pegar o FGTS, né? E aproveitar e sair. Só que aí que está um problema. Então, se vier para cá como visitante, mas tentar de alguma forma ficar aqui, mesmo estando aqui, pode ser muito legal. Por isso que é muito importante já vir do Brasil com visto de estudo e com visto de trabalho, né? Porque aqui as chances realmente de te negarem um visto de estudos. Oi, no Instagram estão falando que cortou a parte que a gente falou da família com filhos. Foi a conexão, a internet deu uma baixa aqui. Então, repetindo, quem vem estudar, um casal com filhos, quem vem estudar pode trabalhar part-time, o cônjuge vai ter direito a um visto de trabalho full-time, um Open Work Permit, que permite ele trabalhar em qualquer lugar, em qualquer área. E quem tem filhos acima de 5 anos vão ter acesso a escola pública gratuita. Então, você não vai ter custo nenhum se você tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, tá? Menos do que 5 anos, então até 4 anos e 11 meses, os estudantes vão para o que seria uma creche no Brasil, e aqui no Quebec a gente tem creche pública, privada e em meio familiar, tá? Todas são pagas, que pode variar de $7 até $45 o dia. A previsão de tempo de duração do projeto de aplicação do PR pelo PEC Estudo ou Trabalho, a gente falou agora há pouco, não foi? De 15 a 17. Isso. Patrícia, boa noite. Os filhos conseguem estudar enquanto eu estudo francês, mas neste período, se o visto for de turista, nos primeiros meses, minha filha também consegue estudar? Já temos um visto de turista
e passamos 3 semanas em dezembro em Montreal, Ottawa e Toronto. Nosso planejamento começou em julho de 2017. Gostaria de iniciar um curso em setembro de 2019, mas o primeiro semestre seria para estudar francês. Em resumo, enquanto a pessoa estuda idiomas no Quebec, os filhos têm acesso à escola? Tem também, ele pode estudar, não, ele pode estudar também, mas se ele for ficar até 6 meses, Sim. né, não precisa nem do CAC, né? Sim, exato. Mas depois disso, ele vai precisar solicitar o CAC. Então, sim, Patrícia, você vai conseguir matricular os seus filhos até 6 escola. meses, menos de 6 meses. Isso. Até 6 meses. Então, alguém tem mais dúvidas? Temos mais 2 aqui e depois a gente já vai finalizar, que já estamos em 45 minutos, tá? Para solicitar o PGWP do cônjuge após o curso, é preciso estar trabalhando nos NOCs 0 ao B ou pode ser em qualquer NOC? Não mudou. Não mudou, né? Ficou agora, mantém a mesma regra, né? Não teve nenhuma mudança, pelo que eu vi agora. Não teve nenhuma mudança. Então, quando o estudante conclui o curso, o seu PGWP é renovado, é direito dele, porque ele fez o programa, concluiu tudo certinho, aplicado nos 90 dias, né? Após receber o certificado do programa, isso, né? Porque ele tem que estar com o permit dele válido. Exato. Né? Exatamente. Então, mas para o cônjuge ter o visto de trabalho renovado, no caso, quem estudou precisa trabalhar, permanece a mesma regra de antes, NOC 0 ao B. E aí, normalmente, quando os consultores aplicam para os vistos de estudante, o oficial dá exatamente 90 dias a mais, né? Que é o tempo que o estudante teria para encontrar aquele emprego, né? E poder fazer a renovação do visto de toda a família, tá? Por último, perguntaram aqui, quero aplicar pelo PEC Estudo, mas eu não sei o francês ainda. Eu consigo fazer o curso em inglês e depois aplicar pelo PEC Estudo? Sim, Rafael. A gente comentou, né, também agora há pouco. Você consegue, você pode vir estudar inglês, tá? Em inglês, aqui, o seu college. Lembrando, o curso profissional, né, que se enquadra no DEP com 1.800 horas, DEP mais ASP, DEC mestrado e doutorado. E enquanto isso, você pode ir estudando francês aqui, né? E antes de aplicar, vai ter que fazer a prova. Vai ter que fazer a prova e até hoje é nível B2, né? B2. E nível B2, gente, de francês não é qualquer coisa, é preciso já ter estudado um bocadinho, né? Tá. Tem uma última pergunta agora. Eu tenho visto de 10 anos dos Estados Unidos, sendo que há 5 anos saí de lá ilegal. Ocorre a possibilidade de negar a minha aplicação de estudo ou de imigração por ele ter ficado legal nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, quando eles... Olha, no formulário, ele pergunta se você teve algum visto negado, né? Mas, se não me engano, é para o Canadá. Mas, como hoje, né? Quem tem o visto americano, você pode fazer aquela autorização eletrônica. Então, tá tudo no sistema. Então, ele sabe. Porque tá tudo no sistema, né? Porque aqui, né, quem já veio para cá sabe que quando vem dos Estados Unidos, você faz uma imigração só. Você não faz aqui no Quebec. Então, vamos supor, você está em Nova York, você passa a imigração e já vale pro Canadá, né? Você não precisa... Quando você chega aqui em Montreal, você já sai onde pega as malas já. Você não passa por uma imigração. Então... Então, na aplicação do visto de estudante, quem já ficou legal nos Estados Unidos... Eu acho que eu não tenho certeza para afirmar, mas é muito provável que eles tenham o seu dossiê ali pelo fato dessa facilidade do ATA, né? Então pode ser um complicador, né? Pode ser um complicador, porque quando você vem para cá e já tem um visto americano, você só precisa de uma AVE, né? De uma autorização eletrônica. Então, por que isso? Porque você já tem um visto americano. Então, nesse caso, eles vão fazer a sua checagem, né? Então, enfim, pode ter uma complicação. Isso. Então é isso, gente. Eu tô agradecendo a participação de
Quem quiser conversar com a Paula, verificar se consegue se enquadrar para aplicar pelo trabalhador qualificado, aplicando ainda do Brasil, ou se tiver novas dúvidas sobre o PEC Estudo do Trabalho, a Paula está aqui em Montreal. Quem estiver aqui pode agendar com ela no escritório. A gente vai deixar aqui nos comentários também o contato da Paula, tá? E para os estudantes da Raibonjour, ela está fazendo um preço especial para o atendimento, para consulta, né? Isso, é $75 para a primeira consulta. E se dependendo do programa que vocês queiram aplicar, seja para uma permissão de estudo, seja para um processo de imigração, esse valor da consulta, ele é abatido dos meus honorários, né? Então, dependendo do programa. Mas é isso. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o Quebec, mas tenho em mente o plano de migração do Quebec. Então, muita ênfase no francês, os jovens, né, até 35 anos, eles querem favorizar realmente as pessoas mais novas e também quem já vem com uma bagagem de formação, que são aquelas formações que são mais demandadas e que queiram ir para regiões que não sejam a área metropolitana. Que tá, né, tem outras áreas do Quebec que tem uma falta de mão de obra grande. Então é isso, gente. Boa noite para quem está no Brasil. Obrigada pela participação. E quem quiser mais informações, deixa aqui nos comentários o seu e-mail, tá? Ou escreve direto para a Raibonjour no contato@raibonjour.com.br. Boa noite. Boa noite.